Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é quinta-feira, 20 horas, um pouco mais cedo, nosso novo horário, o encontro semanal na Conecta Mais TV, para nós falarmos sobre os fatos curiosos e que levantam questionamentos nessa semana que está passando e chegando ao seu final. E na noite de hoje, na 44ª edição do nosso programa, eu recebo Cassiano Milhavaca, mestre em História pela UX, pós-graduado em Tecnologia da Educação pelo Centro da Computação e Tecnologia da Informação da Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Administração Escolar, Supervisão e Orientação Escolar em Coordenação Pedagógica em Educação à Distância, graduado em Pedagogia em História, graduado em Ciências Sociais, graduando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor efetivo do quadro público municipal de Nova Prata. Edson Klein, graduação em Administração de Empresas, especialização em Gestão Empresarial, especialização em Gestão Estratégica, mestrado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, experiência profissional de 21 anos no Banrisul, professor da Universidade de Caxias do Sul durante 24 anos e também da Faculdade Cenecista em Bento Gonçalves, atualmente corretor de imóveis, despachante e na empresa Crisdani. Lúcia Capelari, formada em hotelaria pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em administração hoteleira pela Unicinos, supervisora técnica da unidade hoteleira do Senac em Porto Alegre, empreendedora do setor da hotelaria e do turismo, comerciante no ramo enogastronômico, leitora, plantadora de árvores, casada com o seu Jorge, mãe do Pedro Arthur e do João Paulo. Muito boa noite, prezada bancada. E o nosso primeiro assunto, né, cutucaram a onça com vara curta, dá para pensar dessa forma. O Instituto Onça Pintada, que fica no estado de Goiás, foi multado em mais de R$450 mil pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Para quem acompanhava a rotina do Instituto Onça Pintada pelas redes sociais, achava tudo bonito e harmonioso. Ficou uma dúvida. A multa que o IBAMA impôs, né, essa organização da sociedade civil de interesse público, uma forma de sociedade civil, que se comprometia publicamente em zelar pela vida animal com uma superexposição também nas redes sociais. E de outro lado, nós temos a sanção do Estado, que fez aí a autuação através dessa multa, suspendendo algumas atividades e exigindo regularizações. A pergunta para a bancada é como é que nós temos essa situação? Quem se expõe muito acaba se colocando na janela para ser fiscalizado ou, de outro lado, sim, é função, claro, do órgão público zelar pela biodiversidade. Ficou uma coisa paradoxa, né? Nas redes sociais, o Instituto Onça Pintada tem diversos seguidores que acompanhavam a rotina diária de tratamento dos animais silvestres, né? E uma convivência direta dos tutores com esses animais. Do outro lado, o órgão brasileiro, responsável pela fiscalização do meio ambiente, constata irregularidades, impõe uma multa e exige uma readequação. Como é que a gente dimensiona isso? Tem aquela coisa que fica também... O Estado pouco faz, quem faz acaba sendo penalizado. Tem essa balança para resolver e eu queria ouvir a opinião dos colegas, começando pela Lúcia Capelari, já que planta árvores e também lê livros. Boa noite, Lúcia, seja muito bem-vinda na nossa segunda temporada. Boa noite, obrigada, Thiago. Boa noite aos colegas da banca, o pessoal da técnica, os que nos assistem. A mim pegou de surpresa, né? Porque eu sigo já há bastante tempo a página do Instituto Onça Pintada, mas o que eu creio é que a gente não tem subsídios para analisar as questões técnicas, né? De como eles trabalham, se o trabalho que eles fazem lá realmente tem uma função ecológica ou se é só para rede social. A questão da multa é uma multa substanciosa, né? R$500 mil aí para o que o IBAMA atuou, e eu fiquei lendo alguma coisa sobre a multa, vários aspectos, a questão da exposição. Eu acredito que a exposição dos animais que o IBAMA ou que a legislação ambiental não permite a exposição em zoológicos ou em circos, ou que utilizem os animais para algum fim. A exposição em rede eu não vejo até onde ela prejudique o animal, né? Era a maneira como que a ONG, como o Instituto tinha de arrecadar, de conseguir recursos, de conseguir
patrocínio para manter o instituto. Agora, é como eu falei, as questões técnicas, assim, se colocar animais juntos, se colocar, se eles não tinham alimentação adequada, isso a gente não tem como analisar, né? O instituto se pronunciou hoje dizendo que ele vai rechaçar todas as ocorrências e que essa multa vai ser anulada. Eu vou acreditar a minha esperança ao Ministério Público, né, que verifique e averigue até onde até onde a lei está correta, até onde o órgão, o IBAMA, está atuando, ou se é algum excesso, né? Até porque a gente vive um momento em que os órgãos de proteção ambiental estão bem... Como é que eu vou dizer? Eles tiveram uma diminuição de recursos humanos e de investimento muito grandes, né? Então, talvez, também não sei até onde isso não é uma cortina de fumaça aí para outros atos, né? Que na Amazônia parece que 95% das multas ambientais, diminuiu 95% das multas ambientais, né? E aí, exatamente no momento que se diminui tanta multa ambiental por um lado, aparece uma multa ambiental e alguém que se expõe, né? Mas, como eu coloquei, a gente não tem informações técnicas para saber o que está ocorrendo dentro do Instituto, né? Sim, a questão técnica ela vai ser avaliada nos autos do seu devido processo administrativo. Fica essa dúvida, será que quem se expõe também chama atenção? Do outro lado você tem como tu colocou, Lúcia, a questão da floresta e de outros pontos ambientais que passaram por essa redução de fiscalização. Isso, enfim, é um reflexo de todo um cenário macro que a gente tem. E do outro lado alguém que se dispõe a cuidar e a zelar desses animais que acaba tendo essa situação. Técnicas à parte que serão resolvidas, chama atenção o fato, sim, da exposição e também, obviamente, de ser colocado nessa situação. Quem chega também na nossa segunda temporada, Cassiano Milhavaca, seja muito bem-vindo e boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, colegas. Bom estar de volta, de novo conversando, né? O que me chamou a atenção nesse fato, né? Primeiro que eu não sigo, tá? Não é a minha vibe, não é a minha praia muito, apesar de eu ser muito adepto das questões ambientais, eu acho que são essenciais, assim. Mas tem muitas questões ambientais que elas realmente acontecem e outras que são camuflas, né? São assim, como diz aquele provérbio, né? Muita verniz, pouca raiz, né? Mas o que me chamou a atenção, porque eu não conhecia o Instituto, né? Eu tinha ouvido falar, enfim... E me chamou a atenção que ele foi criado em 2004. Em 2010 a 2018, ele ficou sob jurisprudência do IBAMA, né? Ele consegue uma licença do IBAMA para atuar. Inclusive, vários animais, quando são resgatados em situação, né, de contrabando, enfim, iam para esse... É um cativeiro criacionista, né? Sim. E aí, depois passa, a partir de, acho que de 2018, para a Secretaria Estadual de Goiás. E me chamou a atenção que o IBAMA não fez nenhuma menção, nenhuma colocação, não fez nenhum... Porque o IBAMA destaca que teve 72 mortes ao longo desses 7 anos, né? 8 anos. E essas mortes não aconteceram tudo em 2018, 19, 20, 21, 22. Elas vieram acontecendo desde 2010. Então me chamou a atenção assim que ao mesmo tempo que o IBAMA ele está, vamos dizer assim, denunciando, né? Ele está se dando um tiro no pé, porque ele está acabando de dizer também que em 7, 8 anos ele não fez nada, ele sequer foi lá visitar, conhecer, olhar, verificar. Porque assim, 2, 3 anos tu já tem um excesso de mortes, né? O próprio IBAMA vai dizer no relatório deles que, eu estava lendo, né, uns trechos, enfim, que o número de mortes supera 3 vezes o de nascimento, porque teve 72 mortes, né, ao longo desse tempo, né? E o criador nasceu por 37, 38 animais, né? Hoje eles têm 109 animais sobre a guarda deles. Eu digo, então, tudo bem. Vamos, né? Se o IBAMA vê que há problemas, mas eu acho que demorou para se despertar quanto a isso, né? Então, acabou fazendo uma propaganda, assim, se houve essa exposição, né? E o IBAMA tentou trazer essa denúncia, esse apontamento, poderia ter sido antes, né? Passou muito tempo. Ao mesmo tempo me chama a atenção, e aí eu fui pesquisar um pouquinho o que era esse Instituto IBAMA, quem era o IBAMA, não, desculpa, o Onça Pintada, e me chamou a atenção assim que, eu vou, historiador, né,
vai atrás das histórias pregressas das pessoas, dos fundadores, de quem gira. Digo, Vai não, nas fontes. o que aconteceu, enfim. É um casal de biólogos, né, que fundou, e me chamou a atenção que um dos fundadores, que é um tal de Leandro Silva, né, ele tem conhecimento, ele tem doutorado na área de anatomia, nutrição, não sei se acho que é metabolismo animal. Inclusive a tese dele, isso me chamou muita atenção, que a tese dele defende a caça da onça pintada como remanejo da espécie em determinadas situações, só que não especifica qual que é a situação, né? Então eu já comecei a achar estranho pelo fato de um cara que tem um instituto que cuida de onças pintadas ter uma posição dessas. Eu achei estranho, mas enfim, tudo bem, né? Ele entende como um remanejo. Uma onça pintada está em extinção no Brasil, então não sei que tipo de remanejo é esse, né? Pode ser um remanejo para outra dimensão, né? Mas daí eu acho que, né, não está contribuindo com a fauna nem com a flora brasileira nessa situação, né? E também me chamou a atenção que essa ONG ela firmou parceria com uma gigante do agronegócio para fazer um corredor de mata ciliar no rio... Até anotei aqui porque eu sou um péssimo de memória. No rio... Araguaia, entre Goiás e Mato Grosso, né? Segundo a justificativa desse instituto, era um projeto que foi firmado em 2022, era para criar um corredor de mata ciliar nesse rio, exatamente para evitar que as onças e outros animais da fauna brasileira fossem às fazendas, né? Acabassem matando bezerros, animais das fazendas. Então essa mata ciliar facilitaria, resolveria isso aí. Aí eu já fiquei ressabiado, porque eu digo, poxa, né, o cara tem uma posição de caça, a onça tem essa outra posição da questão, né, desse acordo, enfim. Mas aí eu tô indo muito adiante, muito longe, né? O que me chama a atenção ainda da questão, e aí eu fui olhar o Instagram ali, o Facebook, eu não conhecia nada sobre o Instituto. Chama a atenção isso que o Gustavo estava comentando agora antes, né? Que aquilo que o IBAMA coloca realmente tu vê lá, né? Tu vê aquela coisa do uso dos animais selvagens como tratados como animais de estimação. Sim. Muitos animais juntos ali tu tem predador e presa juntos em mesma foto, né? E o IBAMA também destaca que dentre as várias, a morte dessas 72 espécies ali foi por negligência. Uma delas que me chamou muita atenção foi a questão do uso do veneno para ratos, que acabou contaminando e matando aves. Então, eu achei meio eu acho que tem muito angu nesse caroço aí. Eu acho que talvez agora o fato dessa exposição, né, possa trazer mais, né? O Ministério Público acho que deu 5 dias, né, para que eles apresentassem um projeto viável então acho que aí é um bom começo, né? Se é uma instituição séria, correta, ela vai buscar apresentar um projeto viável realmente de educação ambiental, de proteção, né? E de manejo de consciente, fauna, né? Agora, vou te dizer uma coisa, cara, como professor, tá? Educação ambiental para aquilo ali que eu vi ali nas redes sociais não me parece ser assim. Eu não usaria, por exemplo, como um exemplo, sabe? Sim. Porque eu acho meio que tu tá, vamos assim, humanizando os animais ali, né? É bonito ter uma onça no quintal de casa. Né? Tu tá fazendo carinho, tu tá mostrando ela no cotidiano. Mas eu acho que o interessante para a educação ambiental é compreender que os animais eles têm um lugar na natureza, fazem parte de um ciclo biológico e a gente tem que respeitar isso por causa disso. Tem que respeitar a natureza por causa disso. Por causa desse ciclo biológico, e quando é quebrado, você vão outras tragédias. Né? Eu não sou da área ecológica, mas enfim, eu acho que esse é o tipo de educação ambiental, né? Que se deve ter. Lógico, tem a questão desses animais que vão precisar abrigos, que tem aquela dificuldade depois de se reingressar na natureza, enfim, mas isso eu acho que é uma questão do IBAMA, dos órgãos competentes, mas eu acho meio estranho também essa exposição, essa forma de exposição, né? Então, se a ideia é arrecadar fundos para a questão ambiental, então acho que se pudesse gastar mais tempo para expor o que são essas questões ambientais, como elas acontecem, né? E de que forma você poderia fazer isso. Eu acho que, se bem que lógico, é mais bonito, tu tem mais likes no momento que tu tá acariciando uma onça pintada. Exatamente. Mas acho que não é por aí, né? Exatamente, essa questão até que ponto vai a racionalização, né? O animal, ele tem o seu lugar para ficar, né? Exato.
Professor Edson Klein, seja muito bem-vindo de volta à nossa bancada. Eu que agradeço. Uma boa noite para a Lúcia, para o Cassiano também, né? Prazer conhecer. O Jorge eu conhecia, né? Conhecia, né? Faz tempo que eu não vi mais ele, mas conheço o Jorge. Bom, eu fui dar uma olhadinha também, o negócio, eu tô mais ou menos que nem o Cassiano, aí não é muito minha praia, né? Não, e aí hoje eu tirei um tempinho para dar uma lida e coisa, mas a primeira coisa fui ver lá da criação, 2004, 2018, e principalmente o processo ali, a visão, missão, visão, valores, né? E aí se nós olhar aí para o que você falou, né, Cassiano, tá mais ou menos dentro, né, se eles seguissem isso à risca, né, a missão e a visão e valores deles, né, que a gente fala muito em administração da empresa, né, mas a princípio, pelo que deu para perceber, alguma coisa não estava correto, né, mas o que me chama mais atenção, né, dentro desse contexto, nós comentamos antes de iniciar também, é justamente essa, eu acho mais uma briga de... E aí, entrando no que a Lúcia falou, tá? A gente chama de dona, né? Não. Acho que não, né, Lúcia? É o que a Lúcia falou. Tem tanta coisa acontecendo, de repente pode ser uma cortina de fumaça, né? Porque você não vê uma razão assim muito, tirando as mortes ali naturalmente, alguns aspectos que eu não entendo mesmo, né? Alguma coisa para encobrir todo esse outro lado, né? Acho que foi segunda-feira, ou terça, não me lembro, mas foi o dia que mais queimadas teve na Amazônia, e assim por diante, né? Então você vai pelo menos pulverizando isso na mídia, né? Para não ficar focado só na Amazônia, né? Que é um negócio. Então, e aí nós estamos também, outro fator aí, estamos num momento político, e essa briga é feia, né? A gente sabe como é que são esses dois extremos, né? Extremos, né? E um defende, o outro é contra, o contra não radical, agora está mudando um pouquinho, né? Mas então a gente tem que estar olhando esses aspectos. Mas olhando para os bichos, que eu nasci no meio do mato, gosto de ir para o mato todo fim de semana, quando eu posso, né? Não tem nenhuma onça lá? Não, tem, não, eu vejo de vez em quando algum veadinho, coati, capivara tem de monte, né? Capivara tem. E uma coisa que me chamou a atenção aí na beira do... Abre um Instagram, hein? Na beira do Rio das Antas, o que me chamou a atenção, assim, quando eu comecei a ir lá naquele acampamento que eu vou, não se via muito passarinho, e agora tem bastante, não sei se o pessoal parou de caçar, né? Mas de qualquer forma, mas vamos voltar para a onça pintada, né? que é o que nós estamos... conversando, né, sem deixar de lado a importância, o Cassiano falou, né, de nós preservar, educar pessoas. As minhas netas gostam de ir lá na selva, né, ter um acampamentinho, foguinho de chão, lá elas ficam toda empolgada, né, com a selva, né, então é importante a gente preservar para as próximas gerações, né. Eu sou do tempo que não estou me chamando de idoso de novo, né? Experiente, que a gente ia para Foz do Iguaçu e atravessava o Parque Nacional ali, né? Tu ia não sei se alguém de vocês pegou esse. E a gente ia com medo de carro, sozinho. Eu me lembro a última vez que eu fui, acho que foi em 99, eu e minha esposa, e a gente tinha medo, onça e coisa, né? Mas era tão legal aquilo, tu andar quilômetros e quilômetros, é só mato, né? Tu andar no meio da floresta mesmo, né? Uma estrada de chão e tudo, né? Até que eles resolveram fechar. Então eu vejo assim, né? Como mais um barulho aí, de repente, para encobrir alguma coisa, do que um negócio mais concreto. Se tem alguma coisa errada, com certeza, aí nesses 5 dias, aí eu estava vendo, que eu acho que o que você viu, também vi hoje, né, Cassiano, que eles estão lá já providenciando a defesa, ou não sei qual é o termo que se usa, né, e até amanhã ou segunda-feira a gente vai ver realmente o que aconteceu, né, o que tem para fazer, o que tem de errado e por aí fora, né. A superexposição, bem. Eu esqueci de falar disso. É o telhado de vidro, né? Eu sempre dizia, quando nós só tinha as máquinas fotográficas, aquelas antigas, as com 12, 24, 36 poses. Né? De vez em quando tu conseguia pegar algum lance, né? Agora não, né? Eu dizia para os alunos na universidade, né? O nosso telhado está cada vez mais cristalino, um vidrozinho, né? Fininho, né? Qualquer coisinha que você fizer aparece, né? Se sair um pouquinho fora do normal, a gente está aparecendo. Se isso para os dois lados, né? Tanto positivo quanto negativamente. Só que a tendência nossa é sempre olhar mais para o lado negativo, né? As coisas negativas têm um impacto maior, né? E por falar em superexposição, no próximo bloco a gente tem uma festinha no Instagram que um pouco saiu, deu falada, né?
A Premier da Finlândia, que acabou saindo aí nas suas redes sociais, se super expondo numa festa bastante caliente, por assim dizer. A gente volta em 2 minutos. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender à produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Dinox Corrimãos, excelência em corrimãos, sacadas e mezaninos de aço inoxidável e vidro. Fabricação e montagem com alto padrão de qualidade em todos os produtos. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Nossa linha de produtos é personalizada para cada cliente. Acesse dinoxcorrimãos.com.br. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte protege, tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte protege, você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Há mais de 10 anos atuando em Nova Prata, a Clínica ProStar conta com atendimento completo e humanizado. Atuamos nas áreas de metabolismo, doenças da tireoide, diabetes, hipertensão e obesidade. Para nós, 2 coisas vêm em primeiro lugar: o respeito ao paciente e aos métodos científicos. Clínica ProStar, Rua Cônego Pérez, 698, no centro de Nova Prata. A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta, cultivando valores para servir. Apartamentos de excelência e que você já conhece, tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento. Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo. Residencial Amabile Maria. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed.
E venha a nós o vosso reino, porque a gente chegou aqui para falar agora no nosso segundo bloco sobre uma festa de arromba. Foi muito longe do Brasil, aliás, muito perto do Polo Norte e do lado da Rússia de Putin. A premier da Finlândia resolveu dar uma festa de arromba no seu Instagram e na residência oficial do governo, né, a residência de verão. Até parece que ela fez a escolinha do Boris Johnson. E os vídeos circulam pela internet, deu o que falar e ela se desculpou e disse que é uma pessoa humana e que isso é coisa que, né, todo mundo pode fazer uma festa. Enfim, o que fica, e a pergunta é, você é um premier de estado, tu tá numa situação de fronteira com um país em guerra, e aí tu resolve fazer uma festa casa-amiga na casa de verão do governo finlandês. Professor Edson Klein, que suas festas na faculdade eram memoráveis. Saudades. Não só na faculdade, mas sempre tinha uma galera 10, né? Graças a Deus. Sempre tinha, não tem. Então eu tava, quando chegou o negócio, outra primeira coisa que me veio à cabeça foi do Boris Johnson, naturalmente, né? Com as baladas dele lá, as festas lá durante a pandemia, né? E a gente podia... devia questionar mesmo, porque tinha lockdown, né, e eles podiam fazer festa, então é um negócio maluco também, né? Mas aí eu voltei, como eu sou o mais idoso da turma, eu voltei lá para a década de 90, né, com o Boris Yeltsin, né, da União Soviética, né, que às vezes ele tinha que ir meio amparado, né, para as cerimônias, porque ele estava sempre azulzinho, né, estava pronto, né? A vodka funcionava. Então, aí nós podemos pegar e fazer uma viagem no tempo, o impacto que tinha isso lá atrás e o impacto que estão tendo essas coisas agora mesmo, do Boris Johnson na Inglaterra, né? E agora da menina lá na Finlândia, né? E antes a mídia, quem tinha televisão e por aí afora, né? Nós tinha acesso aí, mas não todo mundo tinha acesso, e também eu acho que a nossa capacidade de análise crítica, avaliação disso aí, ela passava um pouquinho de lado, né? Agora com a pandemia aí do Boris Johnson, o bicho pegou, né? Aí a coisa foi mais pesada, né? E a mídia vai para cima, e aí você começa a ter gente que vai se engajando aí, tanto positivo quanto negativamente, né? Então, essa avaliação é que pega. Agora, quando nós vamos para essa guria lá da Finlândia, em primeiro lugar nós temos que colocar... Sanna Marin é o nome dela. Sanna Marin. Festa da Sanna. Festa da Sanna, pelo jeito, muito, muito boa festa, né? Pena que eu não fui convidado. Certamente não ia conseguir entrar, porque aí um detalhe importante, eu estava lendo também, procurando me inteirar um pouquinho mais, né? Além do que a gente já tinha visto na mídia aí, ela tomou todo o cuidado, e aí é evidente, né, para a gente... também ter não ficar falando besteira não seria o termo adequado, mas ela tomou cuidado, o pessoal da segurança dela, da segurança lá, ver quem podia ir, então dizer, eram realmente pessoas selecionadas, né? Então qual é a conclusão que dá pra gente tirar disso aí? Tu seleciona, mas quando você tá numa festa, tu sabe como começa, não sabe como termina, né? Toma um traguinho, ela foi fazer lá exame toxicológico, né? Deu negativo, tá? Ela admitiu que tomou alguma bebida alcoólica, mas o resto não rolou, né? Então, aí nós voltamos para o telhado de vidro, né? Que nós falamos no bloco anterior, e estava falando antes do início do programa, né? Essas exposições aí vão estar cada vez mais, então mesmo que talvez tivesse havido alguma recomendação de não fazer vídeo, usar telefone celular, essas porra de coisa que tem que a gente tem na mão hoje, né? Nós podemos voltar para a reunião de 20 de abril, né? De 2020, lá, a reunião ministerial aqui no Brasil, né? Também saiu toda, é aquela loucura. Então nós vamos ver até onde que a gente pode ir, né? Claro que aí nós estamos fazendo uma alusão a uma festa que foi promovida lá na casa de verão, né? Do governo finlandês, né? Mas aí também eu sempre digo, se nós comparar a Finlândia com o Brasil, né? Dá um gap bastante grande, né? Tá. Educação, renda per capita, é uma loucura. Dá para passar um bonde. Ética, tudo, né? Todas essas coisas aí nós podemos também comparar. Então Tanto é que a Finlândia é um dos países mais ricos da Europa. Exato.
Os países do sul aguardam um turista finlandês vir passar férias e gastar dinheiro na Espanha, na Itália, enfim, porque eles são, de fato, um dos países mais ricos de toda a Europa. Perfeito. E acho que é um dos maiores IDHs ainda. Quando eu tenho que parar, tu manda dar um grito ali, né? Dar um grito forte. Né? Então, eu volto de novo para a situação do ser humano, ou mesmo aquela brincadeira que você estava fazendo. Eu sempre gostei de uma festa, né? E a universidade, eu mesmo no banco, no tempo do Banrisul, a gente fazia muita festa, a universidade muito mais, ainda até pela idade da galera, né? Então, uma coisa que eu sempre tomava cuidado, né? E eu acho que ela lá, eu não vi muita coisa dela, né? Foi mais as amigas ali. Eu sempre ia para Altair, ia para Programas, ia para o Moinho, ia para... Eu curti essa parada até agora, uns 5, 6 anos, eu larguei não sei se foi a idade que largou, mas tudo bem, eu larguei. Não sabe se foi por escolha ou por necessidade. Por necessidade. Então eu sempre cuidava um pouquinho, né? Porque não era o Edson que estava lá. Era o professor da universidade, o professor, então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? A exposição, então tudo que eu fazia, cuidava para não me passar muito, né? Em termos de trago e coisa, para não... Então, Cassiano, tu foi convidado para a festa da Sana? Não foi. E aí, se fosse? Eu ia. Eu ia. Mesmo sendo chefe de estado, eu acho que eu ia igual. Ela teve outras polêmicas também. Vamos chamar de polêmicas, né? Teve um caso em 2021 também, que filmaram ela numa danceteria, numa boate, em plena pandemia também, né? Não sei se vocês lembram que teve uma época das fotografias também, quando ela assume eu como premier, que ela fez umas fotos de blazer sem nenhuma, né? Que foi muito polemizado e tal. E daí na época se levantou uma tag, né? Todos com a Sana, né? Deve ser Sana. Que as mulheres começaram, né? Inclusive muitas artistas, muitas pessoas conhecidas começaram a fazer fotos semelhantes a ela, enfim, para ter essa posição de apoio. Mas vamos combinar, ela tem 36 anos. Ela foi uma das mais jovens, eu acho. Autoridades ali do mundo, não sei se... Do mundo, sim, do mundo. Hoje é só o Chile. Então, eu disse, e quem não, né? Quem não bota o pé na jaca? Eu acho que é a tal da válvula de escape que Freud fala, né? Até porque a adolescência hoje, ela vai até perto dos 40, né? No meu caso, até 60. Olha ali. Sempre é uma boa perspectiva, professor. Sim, com certeza. Então, e me chamou a atenção a fala dela, né? Porque ela teve que se desculpar no dia seguinte, sim, né? E ela teve que fazer, até fez exame toxicológico lá para provar, porque estavam já a oposição já inventou lá que não era só bebida de álcool, que aquilo induzia que ela estava usando drogas também, enfim, né? É que tu tem sempre na questão política sempre ou tu anda na linha, como tu mesmo coloca, né? Porque tu tá representando um estado, você representa alguma coisa, né? Nunca é só você, né? E quando tu tem uma oposição, qualquer deslize pode ser fundamental para que você possa estar saindo desse cargo, desse espaço. Eu sempre digo assim, né? Quando a gente está numa instituição, era no banco, agora no lar do idoso lá, o pessoal lá, hoje me chama, presidente, tu perde a tua identidade pessoal. Tu passa, tu tá representando uma instituição. Na universidade, é professor, onde eu ia, é professor, hoje na rua ainda me chamo, já faz 2 anos, um ano e meio que tô fora, né? E é assim, então a gente perde um pouco essa identidade também, pessoal, né? E tu passa a representar a organização direto, né? Agora esse cara. Eu cortei o Cassiano. Mas eu acho que tem que se balizar pela ética, né? Eu acho que tu tem que botar um parâmetro de ética. Tem coisas que ferem muito né? Tipo, o Boris Johnson, né? Que estavam comentando aqui. Eu acho que o único deslize dele foi ter feito uma festa na pandemia. Fora isso, o que tem de mais? Ela também estava em férias, né? Eu acho que o único deslize dela foi ter feito uma festa, divulgado essa festa na rede social, sendo que a festa foi numa residência de verão oficial do governo. Pelo que eu vi, ela não divulgou, né? Vazou. Ela não divulgou, ela deixou privado, mas para 100 pessoas,
Se tu divulgar para 5, 6 pessoas, tu já tá correndo risco. Diz de que isso vazar, segredo de 3 o diabo fez. Imagina de 100, né? Então, Por isso que todo mundo vem pra festa, mas ninguém faz history do que o tá Mário acontecendo. Sérgio Cortella, não sei de quem que ele copiou também, não sei. Ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Sim. Mas eu achei legal a colocação dela. Né? Bem assim, ó, quero acreditar que as pessoas olham para o trabalho que fazemos e não para o que fazemos no nosso tempo livre. Então eu acho bem interessante. Eu concordo com ela, sabe? Sabe que a gente tá mais preocupado assim, com a vida pessoal, né, do que com os resultados que uma autoridade, que uma governante né, pode trazer. Sabe que a gente não tá daqui a pouco criticando a pessoa pela estar fazendo uma festa, tá relaxando um pouco e deixando de lado de criticar daqui a pouco o que realmente é importante, o que importa, que é um plano de governo, que é um projeto de nação, né? Então, eu acho que o que ela faz, lógico, né? Acho que poderia, que eu não comentei, ser pauta na ética, né? Tem coisas que eu acho que não... mais um pouquinho, né? Imagina a pressão que um governo desse estaria recebendo agora em função da guerra da Rússia, né? Entrar para a OTAN, lá eles fizeram o pedido e o Putin ameaçando lá. E deve ser uma panela de pressão. Todo né? mundo tem aquele momento para relaxar. Olha o tudo, Itamar, você lembra da época do Itamar Franco, carnaval. cara, que ele foi curtir o carnaval na Sapucaí, virou capa da Veja do lado daquela modelo, quase custou. Os dois e nós já estávamos com uma redemocratização já esfacelada, né? Sim, com era cara... O Tancredo ia assumir primeiro o presidente com voto direto, morre. Entra o Sarney, aí entra o Collor, agora vai, aí o Collor impeachment, aí tem o Itamar e o seu topete lá, né? Aí o Tomete, eu acho que o Itamar é o mesmo esquema dele, da Sani. E a mesma coisa do Boris. Acho que, tipo assim, faltou um pouquinho de... Quer dizer, sobrou um pouquinho de ingenuidade. Sabe? De entender qual é que é a tua... Como tu comentou. De entender que tu tá representando algo mais que só a tua pessoa. Cara, o Itamar aquela vez quase que custou o governo. Foi pesado que nem pastel de batata. Viu? Lúcia Capelari. Do lado da Rússia, de Vladimir Putin, a gente faz uma festa. Como é que fica essa situação um pouco entroncada? Tu tem um jogo político, tu tem pressões, tu tem atores que se demonstram bastante convictos do que vão fazer, e o teu país no meio dessa guirlanda toda, e tu faz essa festa. Eu acho, na posição que ela tá, eu acho muito temerário, porque você demonstra uma situação, tudo bem, estão olhando para o nosso trabalho, estão olhando o que a gente está fazendo. O teu país do lado com um arsenal, distribuindo tudo isso num vizinho próximo teu e te ameaçando diretamente. Então isso me deixa um pouco mais contestado com a postura, apesar de poder fazer e poder. Você tá com um estado em guerra logo ao teu lado e te degladiando ameaças abertamente. Tu tá querendo entrar numa aliança militar para se sentir protegido. E aí você aparece fazendo uma festa, loqueando com as amigas na residência de verão. Me chamou a atenção e do meu ponto de vista achei inapropriado nesse momento, nesse cenário, nessa conjectura que toda aquela região tá. Mas enfim, Lúcia. Eu concordo que é um momento que a Finlândia e a região ali passa, é bem crítico, né? Mas eu adoro os países nórdicos, eu sou apaixonada pelo estilo de vida, pela política deles, pelo estado de bem-estar social, pela forma como que eles tratam a política, a forma como eles tratam a sociedade. Eu acho que a gente podia olhar um pouquinho para eles, né? Então, e também gosto muito da Sanna Marin. Ela tem uma postura, é um governo, né, de mulheres, né? São 5 mulheres que governam a Finlândia hoje. E eu acho que ela foi perfeita hoje, quando ela se dirigiu e ela colocou que ela não fez nada ilegal, nem imoral. Ela fez algo que não estava adequado. E é isso. Eu acho que é essa postura que ela tinha que ter, que não é adequado. Não é imoral, não é ilegal. Não dá para comparar com o Boris, porque o Boris estava numa situação ilegal, né? Porque ele mesmo tinha decretado um lockdown e ele mesmo estava descumprindo o impeachment, né? Que foi por ele decretado. Ela não estava fazendo nada ilegal, nem imoral, mas é inadequado pelo momento não é nem pelo momento, é pelo rito do cargo, né? Ela representa um país, então não seria
adequado, vamos assim dizer. Mas isso não é dela, né? Como o Edson colocou aqui na reunião ministerial ali, gente. Por exemplo, quando um presidente, um primeiro-ministro, um premier, ou um rei, ou qualquer pessoa que representa uma nação, um povo, uma coletividade, fala palavra chula, fala palavrão, é grosseiro, ele também está... não está seguindo o rito do cargo dele, né? Então, eu até acho que dançar é mais bonito que dizer palavrão, com toda a sinceridade, sabe? Eu sempre falo a questão do palavrão. Se tu tens os teus filhos numa escola, teus netos numa escola, e o teu diretor vai na escada da escola e começa a dizer um monte de palavrão, o que tu vai fazer? O mínimo que tu vai fazer é tirar a tua criança da escola, né? Ou tu vai tomar alguma, né? Então eu acho que essa postura tu tens que ter uma postura digna do que tu representa, né? Então é isso. Eu acho que ela não precisava, né? Não precisava se expor e era uma posição inadequada. Não é imoral nem ilegal, só inadequada. Será que não é que nem aquela música do Roberto Carlos, é ilegal, imoral, engorda? Mais ou menos. Mas quando hoje ela se coloca dessa forma, e eu acho que a questão do exame toxicológico foi um excesso, com toda sinceridade. Como é que tu pode deduzir que uma pessoa usou droga para uma festa? As imagens que aparecem é uma festa, como a maioria de nós já participou, né? Então eu achei o pedido do exame toxicológico um excesso, mas ela se prontificou, fez e tá tudo certo, né? Então toca o barco. Agora ela tem que se dedicar ao Atlântico Norte, lá, à OTAN e as questões que são bem mais pesadas do que eu estava pensando agora aqui também, tipo, uma autoridade, tu comentou da questão de momentos delicados. Eu estava pensando agora, cara, que momento que uma autoridade, um representante máximo do país consegue não ter um momento, numa vibe que não tenha uma situação delicada. É verdade. Por isso, sabe, eu fico pensando nos nossos presidentes aqui, né? Eu me coloquei, quando aconteceu, a primeira coisa que eu me coloquei foi na pele dela. Eu disse, meu Deus. As sujeições que o cargo traz. Nós vamos para um breve intervalo comercial. E na sequência vamos falar de que no peito bate um coração, mas é o coração de Dom Pedro I que retorna ao Brasil. O que isso afinal significa? Em 3 minutos nós estamos de volta. A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta, cultivando valores para servir. Há mais de 10 anos atuando em Nova Prata, a Clínica ProStar conta com atendimento completo e humanizado. Atuamos nas áreas de metabolismo, doenças da tireoide, diabetes, hipertensão e obesidade. Para nós, 2 coisas vêm em primeiro lugar: o respeito ao paciente e aos métodos científicos. Clínica ProStar, Rua Cônego Pérez, 698, no centro de Nova Prata. Apartamentos de excelência e que você já conhece, tem a marca RCE Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento, Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo Residencial Amabile Maria. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios.
Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Dilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Dinox Corrimãos. Excelência em corrimãos, sacadas e mezaninos de aço inoxidável e vidro. Fabricação e montagem com alto padrão de qualidade em todos os produtos. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Nossa linha de produtos é personalizada para cada cliente. Acesse dinoxcorrimãos.com.br. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10.000 quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Muito bem, no nosso último bloco vamos falar sobre um coração que atravessou o oceano quase que numa profecia em uma cerimônia de estado, ou será algo meio beatificado? Um movimento que eu não consegui entender. Mas antes disso, um abraço para a dona Carmen Corso, a Maria de Lourdes Pagnoncelli, também a Marli de Tade, a Daiane e o Eloir, que estão esperando um bebê, segundo a Eduarda, que está aqui nos bastidores. Coração de Dom Pedro I sai de Portugal e vem para o Brasil, uma cerimônia de status, bandeira do Império hasteada hoje. O que foi esse movimento? O que é em torno... Eu fiquei nos bastidores, a gente comentava, um pouco perplexo, o que isso simboliza. Aí fui remeter algumas situações que sejam parecidas ou análogas às relíquias católicas dos santos que estão preservados no Vaticano, em outros tantos santuários, mas aí você tem um cunho religioso. Mas o ex-imperador brasileiro e o seu coração preservado que vem de Portugal para cá e é recebido e entonado e exposto, o que isso simboliza em 2022? Uma saudade da monarquia
ou algo como, né, nostálgico. Cassiano Milhavaca e o seu cunho de historiador, como é que tu nos explica esse coração no formol? Há quantos anos, Cassiano? Quase 200 anos. O Dom Pedro I ele falece em 1835, com 36 anos. Né? Ele não teve uma vida muito longa, teve uma vida agitada, o Dom Pedro I. Né? Ele... Deixa eu contar por que o coração tá lá, pra mim, que eu acho que é bem interessante, né? A gente tá se perguntando por que o coração tá lá na igreja da Lapa, no Porto, né? Ele vem pro Brasil em 1808, junto com a família real, fugida, né? Dom João VI foge lá de Portugal, de Napoleão. Todo mundo tentou guerrear com Napoleão, os portugueses. Por isso que eu digo até hoje que se eu queria estar na cabeça de uma pessoa, era do Dom João VI, para entender se ele foi estratégico, inteligente ou medroso, como todo mundo, a história também conta, né? Mas o Dom Pedro I vem para o Brasil com 9 anos de idade, aqui ele faz as amizades, aqui ele praticamente cresce, passa a juventude dele, né? Era um cara bem agitado, hoje daria para chamar um hiperativo, como a gente tem o costume de falar, né? Tecnicamente um monarca no Brasil. Um monarca no Brasil. Ele tem todo aquele movimento, né? Em 1822, quando que o pai dele, em 1821, volta, né, para Portugal, onde que tem a Revolução Civil lá portuguesa, em que a burguesia toma de novo o poder e o Dom João VI volta para lá, aceita, né, se curvar diante, deixa de ser um rei absolutista para se curvar diante de uma carta de direitos. E aí começa toda aquela questão que vai culminar na independência do Brasil, quando que eles querem recolonizar de novo o Brasil, que o Brasil tinha sido elevado à categoria de reino, né, reino junto a Portugal. E aí Dom Pedro... ele é um dos protagonistas da independência. Fato que faz com que o coração dele volte 200 anos depois agora, né? Quem comemoração, os 200 anos da independência do Brasil. Que bela comemoração. Mas enfim, ele... Em 1822, né? Não só da vontade dele, mas induzido pelas elites, né? Brasileiras que já estavam muito acostumadas já com a política internacional, com o comércio internacional que foi aberto em 1808 com a vinda do Dom João VI, né? Ele é induzido, né? Meio que, vamos assim, junto com todos esses amigos, né? Um deles, José Bonifácio, muito famoso, ele vai proclamar a independência do país. E depois, mais tarde, lá em 1832, eu acho que ele volta, né, para Portugal, porque quando falece o pai dele, em 1826, lá em Portugal, o trono fica vago e ele abdica do trono lá de Portugal, deixando para a filha dele, que é a Dona Maria da Glória, né, que ia ser a Maria II lá em Portugal, porque a Maria I tinha sido a avó do Dom Pedro I. E aí só que a Dona Maria II, para se tornar a rainha, ela vai ter que casar com o tio, que é o Dom Miguel. Olha que família louca, né? Casa ali com o tio. Casa com o tio para poder garantir o trono. Dom Miguel resolve se tornar um rei absolutista, centralizar todos os poderes. Aí Dom Pedro I aproveita a deixa, né, para ir para Portugal, para junto com os liberais, né, reconquistar o trono e abdicar de novo em nome da filha dele. Mas enfim, quando ele está nessa estada ali em Portugal, né, ele fica na cidade de Porto, onde ele ficou uns 2, 3 anos sitiados, né, e ele teria dito no testamento que o desejo dele, né, era que o coração ficasse em Porto, né, na cidade de Porto. E a igreja da Lapa, ali em Porto, né, era onde que ele, nesse tempo que ele estava sitiado, ele ia para missa, né, então acabou se optando por que ficasse ali, né, então, na igreja. E o resto do corpo foi para Lisboa, para o mosteiro, né? Que é onde está toda a dinastia Bragança. Mas o corpo dele veio para o Brasil, tá? Ele já está aqui em 1972, numa iniciativa da ditadura militar do Médici, né? Até estava comentando, né? Agora sobre o episódio, enfim, do mausoléu que foi construído para receber os restos mortais dele. Que diz que tem 2 tumbas nesse mosteiro que estão vazias, que é a do Dom Pedro I e Dom Pedro II. Ambos estão com os restos mortais enterrados aqui no Brasil. Mas o coração ficou. E agora veio o coração. Ele veio emprestado até as comemorações do dia 7, porque dia 9 ele volta, né? Mas que coisa. Mas eu, agora respondendo a pergunta, depois de toda essa celeuma, enfim, né?
até para entender o porquê que o coração tá lá e o porquê que eu acho, assim, eu particularmente, eu acho assim uma monstruosidade fazer isso com o coração do cara, né? A própria igreja ali da Lapa, ali em Porto, aceitou o coração dele, né, como única morada dele, mas estava bem reservado, bem guardado numa pedra, enfim, protegido, né? Que a gente tava comentando antes aqui, né? Digo, fica mais bonito que os olhos não veem, o coração não sente, né? Literalmente. E aí, então, tá ali protegido ali, tu sabe que tem o coração. Agora, tu expor um órgão humano de mais de 200 anos, o tamanho de uma cabeça quase. Sendo encaminhado ali, né? Com honrarias de Estado, uma jarra com... Eu quero dizer pra você, assim, de tudo isso aqui que eu achei mais estranho, que quando saiu essa notícia, né? Muitas pessoas iam me mandando pra mim essa notícia. Muitas pessoas me mandaram pra mim por WhatsApp, por e-mail. Ó, tu ali que gosta disso, ó, tu que é historiador, ó, tu que estuda isso. Vai lá ver o coração. Olha isso e tal. Eu digo, mas que estranho, né? Eu digo, quer dizer que só interessa pra quem estuda história. Né? Então, tipo, o coração tá chegando, mas ninguém tá sequer entendendo o porquê. Quem era Dom Pedro I, acho, pra começar a história. Sim. Ninguém tá entendendo o porquê que o coração tá vindo, se bobear, ninguém tá conseguindo entender o que é 200 anos de independência do Brasil. Onde que isso tudo começou. E aí eu me lembrei de um quando que eu recebia isso, né? Fiquei recebendo, fiquei me perguntando, mas por que, né, que as pessoas não param e olham para elas mesmo e digam, mas essa notícia também é para mim, porque eu sou brasileiro. Por que que esse coração tá voltando? A cargas d'água do porquê que ele tá de volta no Brasil, né? Eu me lembrei do Hobsbawm, da Era dos Extremos, que ele tem uma fala bem interessante, né? Tu também estudou comigo um pouco o Hobsbawm. Sim, eu estudei mais, mas tu gostou do Hobsbawm, né? Eu gostei. Foi um daqueles que eu gravei como os bons. O inglês é bem interessante ali. Ele coloca do presentismo, né? Que diz que as nossas gerações sofrem de um presentismo constante, a gente não consegue furar a bolha do presente, tá sempre enterrado com a cabeça, que nem avestruz no buraco, né? E ele diz que isso é muito nocivo. E eu acho que quando eu vejo pessoas achando que não é problema delas isso aí, que é só uma notícia interessante, e outras, tipo, transformando esse evento numa questão de Estado, meio que acéfala, assim, sem ter um mínimo de compreensão do que está acontecendo, como tu falou, com o hasteamento de bandeiras, perde muito sentido. Então, assim, eu vou dizer, quando que deu essa notícia, né, eu fiquei na esperança de daqui a pouco abrirem debates no Brasil, discussões, conversas sobre quem era Dom Pedro I. Sim. Né, e eu não vi isso, eu acho que a gente o meu medo é esse presentismo constante. Inclusive, como fala Hobsbawm, né, tem um trecho dele do livro A Era dos Extremos que eu acho bem interessante. Ele diz bem assim que, né, as pessoas, né, isso que ele fala lá em 1994, parece que cada vez mais crescente agora, principalmente com as redes sociais, né, que as pessoas crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que viveram. Ou seja, se dissociam disso, né, se dissolvem disso. E aí o coração de Dom Pedro vem e aí todo mundo acha interessante e era isso, né? Então... Ou assunto para historiador. Ou é assunto para historiador. Então eu digo assim, gente, vamos aproveitar que tá ali o coração, que não tá nem um pouco bonito de ver. Se perguntaram onde vocês iam ver, né? Digo, eu vou, mas eu acho que isso para exposição pública não é legal. Mas vamos aproveitar a situação, eu digo, vamos tentar entender o que aconteceu com Dom Pedro I, né? E discutir um pouco como é que foi esse processo de independência que praticamente construiu, né, transformou o país num país que nós estávamos discutindo agora, né? Falando que, como diria o Sérgio Buarque de Holanda, né, parece que os brasileiros estão sempre de passagem, eles nunca olham para o Brasil como um país onde eles estão morando, né? Eles nunca olham para o país como um lugar onde que eles têm que se preocupar em desenvolver esse espaço, em produzir, né? Eles estão sempre com a intenção de um dia melhorar de vida, como diria o Sérgio Buarque de Holanda, né? E vazar daqui. E ir embora. Né? Que nem o coração do Dom Pedro I, né? Que passou as comemorações ali, o dia 9 ele tá indo embora. Tá indo embora. Eu tava comentando, eu acho o máximo, tipo, toda essa questão, essa pompa de Estado, enfim, né? Nossa, lógico aviões da FAB... Exército, trompetas... É um pouco de exagero, enfim, mas tudo bem, eu digo que isso gera discussão, que não morra ali nessa simples pompa, nessa simples curiosidade, e daqui a pouco
Tá lá em exposição Coração de Dom Pedro I, e os interessados vão lá ver só para ver um órgão humano, sei lá, no formal de 200 anos, e era isso, sabe? Isso que me assusta o presentismo do Hobsbawm, entendeu? O que me assusta é as pessoas viverem nesse presentismo e não olhar para essas coisas com um pouco mais aquém. Até para se questionar isso que a gente estava se questionando agora, achar estranho. Achar estranho, né? Lúcia Capelari. O coração de Dom Pedro bate o coração, arrebenta de uma vez, que essa noite é nossa primeira vez. De Zezé de Camargo até o Antigo Império. É um pouco bizarro, sim, né? Eu acho um pouco mórbido, um pouco patético, né? Não entendo. É muito legal ver a perspectiva histórica colocada pelo Cassiano, né? Que ele coloca uma perspectiva, nós damos opinião, né? Sim. Nós somos historiadores, então é bem diferente as colocações. Mas o que eu achei estranho, assim, a comemoração do bicentenário da independência brasileira está tão pouco comentada, tão pouco... eu acho que nós, como os brasileiros, nós teríamos o direito e até o dever de comemorar, né, esse bicentenário. É uma coisa importante de nós como nação, nós como Brasil, né? O Brasil não é uma bandeira, o Brasil não é um governo, o Brasil é todo esse contexto, né? E o bicentenário está sendo passado e como o Cassiano colocou, muito de repente vai ficar, o que vai ficar marcar o centenário, o bicentenário da independência do Brasil, a vinda de um órgão, de uma pessoa que a maioria dos brasileiros nem sabe quem foi, o que fez e qual foi a importância dele, né? E tem um coração num jarro. Né? Eu não sei a quem compete as comemorações, essa pauta de comemorações do bicentenário, né? Mas eu teria tantas ideias. Eu não sei porque não me perguntaram o que nós poderíamos fazer em vez de trazer um coração. Eu teria várias ideias de como comemorar 200 anos de independência, né? Por exemplo, poderíamos ter feito uma Olimpíada estudantil entre alunos de Portugal e Brasil, e o prêmio seriam medalhas com os heróis da independência, né? Nós poderíamos fazer uma grande festa literária luso-portuguesa, nós poderíamos fazer um corredor, já pensou fazer um corredor de árvores entre o Iapoque e o Chuí? Que coisa linda, que não ficaria, né, na história, ou plantar em cada cidade do nosso país, em cada vila, uma muda de pau-brasil, sabe? Não, o que vocês fizeram? O que o Brasil fez no bicentenário da independência? A gente trouxe um coração. O coração do Dom Pedro. Eu, particularmente, isso é a opinião, né? Eu acho mórbido e acho patético. Eu acho patético também, nós, como república, tá hasteando bandeira de império, né? Esse revival eu não entendi ele. Tipo, pegar uma coisa que já tá em desuso e coloca ela aí. Fica meio... Outra coisa, tu recebeu o coração com honras de chefe de Estado. De chefe de Estado, né? Sim. A impressão que se dá é que nós não temos capacidade de receber chefe de Estado, e deveríamos estar recebendo chefes de Estado para comemorarmos o bicentenário da independência, né? Então, eu achei... o fato concreto de ir ver um órgão, um coração lá meio mórbido. E a solenidade meio patética. Edson Klein. Bom, eu vejo assim pelo simbolismo da data, quem foi para quartel, marchou, acompanha, eu curto muito essa parada de patriotismo e coisa. Só que eu vejo assim, concordando plenamente com o Cassiano e a Lúcia, isso aí não foi trabalhado de uma forma adequada, com criança, tudo nas escolas. Então, nosso problema é educação. Então, o pessoal está fazendo uma pompa ali, desse momento, com o coração, né? Mas sem dar todo aquele preâmbulo ali para as pessoas ter pelo menos uma percepção, né? Pergunta para a criançada, vou perguntar para minha neta o que eles falaram na escola, ela tem 8 anos, né? Se falar alguma coisa, né? E para ver o que falaram, né? Ela gosta de contar o que se passa na escola, né? Porque é aquilo que você fala, não tem por que nós está fazendo tudo isso aí, não vamos falar nem no custo, né? Mas eu sempre digo,
Eu acho que é falta de criatividade, né? Depois do que eu ouvi que a Lúcia falou, falta de criatividade dos nossos governantes. Uma criatividade absurda de alguém que teve essa ideia genial. Você sabe ideia que de Jirico mesmo. Os 200 anos, o que a gente vai fazer se fosse trazer o coração que tá lá na igreja de Mas quem? a ideia, tu sabe... Da Lapa, em Porto. A ideia é da... Quem deu a Lapa. ideia foi a médica, a japonesa. Nós temos o... Sim. Tem uma ideia. Tem o A pai da ideia. médica da cloroquina lá, Sim, que sim, defendia eu- não Kabushi lembro o nome dela. Yamaguchi? Isso. Essa que deu a brilhante ideia de trazer o coração. Tá explicado. Tá. Tá bem explicado. É bom saber que tem o pai dessa criança. Tem o pai da criança. Ô, né? mas é uma sacanagem, porque ele deixou claro que ele queria estar lá, né? Ele queria estar lá. Sim. Ele queria estar lá. Fora isso, né? Né? Ele queria estar entre os seus. Ele deixou bem claro no testamento. Aí depois a gente tem problemas políticos e não presta atenção na consequência kármica. Daqui a pouco tá incomodando o corpo do Dom Pedro I e aí nossos arranjos institucionais não se desenvolvem porque ele continua ali incomodando. É um fantasma incomodado. exatamente. Um fantasma incomodado. Ele queria simplicidade, ele não queria nada. Por isso que eu digo, se ele estivesse olhando para tudo isso, ele ia ficar muito estranhado, até Muito. ele. Né? Ele ia dizer, lembra aquele país que vocês queriam fazer a independência? Sim, deu errado. Muito Não, bem. nem deu errado. Acho que o que dá errado é essas ideias esdrúxulas. Né? Sim. Eu sempre digo, tem tanta coisa boa. Eu digo, tem. eu acho que daqui a Nossa pouco o que Senhora. falta é consultar agora mais Lúcia- ideias. É abrir Lúcia a cabeça descreveu uma pra meia mais dúzia de ideias. ideias. É, Não tinha passado na é. minha cabeça, Lúcia, mas... Tem muito, Puta mas que eu pariu. com a riqueza que tem um país, é, no meio de um pode falar. continente. Sim, então é um país com uma das maiores orlas marítimas do mundo. Sim. Tu tem uma generalidade, uma formação cosmopolita. Todos os países do mundo transitam aqui Cultural. dentro. Então Cultural. tu dá pra fazer crente, vai fazer chover. Meu Deus. Se quisesse. Com certeza. Mas aí a gente vai Isso lá. só completando sobre o Sesc Centenário, eu não lembro, porque eu era muito pequena, mas eu vi numas revistas antigas, numas revistas Cruzeiro, sobre muito comentado o Sesc Centenário, foi muito badalado né? E hoje eu vejo o Bicentenário passando batido. Não, assim, mas acho né? que essa própria ideia, eu não ouvi falar muito, ou eu não prestei atenção, não sei se o pessoal, há quanto tempo o pessoal vem falando disso aí? O coração. Eu vi o coração chegando essa semana de Não, avião eu da também não FAB. ouvi nada também. Não, mas teve a matéria no Fantástico, teve o Jornal não, Nacional, teve nossa, bastante eu também vinculação não. na mídia, assim, sobre, né? Interessante que todas as reportagens, todas elas tiveram que contextualizar, dizer quem era Dom Pedro I, né? Para o pessoal não confundir. Pra pessoa né? daqui a pouco não entender nem o que estava acontecendo ali, né? Muito bem, corações à parte, eu agradeço profundamente a bancada dessa noite. Nós, Cassiano, Edson, Obrigado. Lúcia, nós de toda a equipe, a Duda e o Fabiano, agradecemos também ao nosso telespectador. Nós voltamos quinta-feira que vem, às 20 horas, com os principais fatos da semana, para debater aqui com muito coração, né? Com certeza. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite.